Vamos agora estudar o destino das duas moléculas de piruvato produzidas durante a glicólise. Essas moléculas serão transportadas até o interior das mitocôndrias, para uma região chamada de matriz mitocondrial. Mas antes de começar a estudar o ciclo de Krebs, quero pedir uma pausa a você para conversar um pouco sobre a história das mitocôndrias. Repare nessa ilustração. Aqui temos uma micrografia eletrônica, uma fotografia tirada de um microscópio eletrônico que mostra a arquitetura desta organela. As mitocôndrias estão presentes em quase todas as células eucarióticas. São muito parecidos com as células bacterianas e estão diretamente ligadas à segunda e à terceira etapa do processo de respiração celular. Observe agora esta figura. As mitocôndrias são formadas por duas membranas. A membrana externa funciona como uma barreira de proteção, que na verdade não impede que muitas substâncias entram ou saiam. Temos também uma membrana interna, mais seletiva, e que sofre uma série de dobras que formam pregas, gerando uma área de superfície muito maior quando comparada à membrana externa. Entre uma membrana e outra, existe um espaço que, como mais tarde constataremos, ser de grande importância na cadeia respiratória. Essas dobras formam padrões relativamente regulares que são chamados cristas mitocondriais. Guardando muitas semelhanças químicas com o citosol, encontramos uma região interna, onde acontecem as reações do ciclo de Krebs, a matriz mitocondrial. Hoje se discute muito sobre a questão da origem das mitocôndrias e dos cloroplastos. Há um consenso na comunidade científica de que tais organelas foram seres independentes em um passado remoto. Foram procariontes de vida livre que, por volta de mais ou menos uns 2 bilhões de anos atrás, foram incorporadas por outras células que passaram a abrigá-las no seu interior. Nesse momento, estabeleceu-se uma troca de benefícios entre a célula e a futura mitocôndria, numa relação ecológica definida como endossimbiose. A mesma coisa aconteceu provavelmente com os cloroplastos, as organelas responsáveis pela fotossíntese nos eucariotos. Mas afinal, o que levou os cientistas a desconfiarem de que mitocôndrias e cloroplastos foram possivelmente procariotos de vida livre em um passado remoto? Várias evidências sugerem que esta hipótese seja válida. A primeira delas é a presença nas mitocôndrias e nos cloroplastos de DNA circular, de RNA e de ribossomos típicos de células procarióticas. A presença dessas estruturas garante certa autonomia metabólica às mitocôndrias. Faz com que elas sejam capazes de se replicarem independente da célula hospedeira. Pessoal, não vamos esquecer que organismos procariontes são representados basicamente pelas bactérias e pelas cianobactérias. Além disso, algumas bactérias apresentam invaginações, projeções da membrana plasmática para o interior do citoplasma, que chamamos de mesossoma, que muito se assemelham às cristas mitocondriais. Acredita-se que os mesossomos estejam associados à divisão celular ou a várias reações químicas que liberam energia, embora não seja consenso entre os biólogos. Para completar o sumário de evidências, mitocôndrias e cloroplastos possuem o tamanho médio de organismos procarióticos, as bactérias e as cianobactérias preponderantemente. Mas por que os ancestrais dessas organelas foram parar dentro de outras células? Uma hipótese plausível seria que cloroplastos e mitocôndrias foram englobados por fagocitose e por algum motivo não sofreram nenhum processo de destruição, seja por digestão ou por qualquer outra estratégia de defesa no interior de suas células hospedeiras. No caso dos cloroplastos, a célula hospedeira pôde obter matéria orgânica produzida por fotossíntese, enquanto que estas foram protegidas pela célula maior. No caso dos ancestrais das mitocôndrias, a sua presença garantia a proteção contra a ação tóxica do oxigênio liberado pelos organismos fotossintetizantes em franca evolução.